Olá, a paz do Senhor, que bênção, encerramento do nosso trimestre. Como foi maravilhoso esse trimestre que estamos encerrando agora, neste último domingo. Confesso para os irmãos que eu aprendi bastante e acredito que você também aprendeu muito da vontade de continuar estudando as profecias do livro de Ezequiel. Para você que está aqui pela primeira vez, sou Jane Martins de Souza, professora, também superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um privilégio muito grande para mim, para você, nós podemos fazer parte, deste ministério do ensino maravilhoso. Então não desista, se você está com um projeto para o próximo ano, de desistir do seu ministério, não desista. Continue trabalhando na obra do Senhor, porque a nossa recompensa nós não a receberemos aqui, mas lá na eternidade o nosso galardão já está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário dedicação? Sim, precisamos dedicar ao ministério do ensino, mas é muito satisfatório vermos o resultado da nossa classe. E hoje nós vamos aprender muito mais, encerrando estes 48 capítulos do profeta Ezequiel. Espero que você tenha lido este livro maravilhoso. Nós saímos diferente desse trimestre e acredito que você também tenha saído diferente deste trimestre. E hoje na lição de número 13 nós vamos falar sobre o Senhor está ali. O texto tomado por base, Ezequiel capítulo 48, versículo 30 ao 35. E eu já quero agradecer o carinho de todos vocês, você que esteve comigo todo este ano. Os irmãos comentam: irmã Jane, eu assisto suas aulas semanalmente. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente. Para o ano de 2023, eu estou com um projeto novo aqui para o meu canal e é surpresa, estou trabalhando neste projeto para 2023, então é surpresa, então fica aí antenado que ano que vem tem novidade para nós aqui no nosso canal. Quero agradecer você que adquiriu os PDFs trimestral, semanalmente. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho. Eu sou grata a Deus por isso. Então, vamos lá para a nossa aula, que é muito importante. E eu quero fazer aqui uma recapitulação de todas as aulas. Eu acredito que muitas igrejas não terão essa última aula, porque ela cairá justamente no domingo do Ano Novo. Então, muitas igrejas ou irão antecipar ou darão essa aula já no ano de 2023. Quero desejar a você um feliz 2023. Nós vencemos tantas coisas, vencemos uma pandemia, o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Então, se você chegou até aqui, seja grato, faça planos para o ano de 2023, incluindo a sua vida espiritual, para que você continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor e que você continue trabalhando na obra do Senhor. Então, um feliz 2023 para você. Essa é a nossa última aula do ano de 2023. Então, estaremos despedindo deste ano, que foi um ano de lutas, mas também um ano de vitórias, e esperamos que no ano de 2023, se não nos encontrarmos aqui, nos encontraremos na glória, se assim o Senhor Deus nos permitir. Então, eu farei esse breve comentário. Muitas pessoas você pode fazer de outro jeito, Cada um tem uma visão de uma aula, mas se você quiser aproveitar também este resumo, que eu estou fazendo aqui, pode fazer também. Então, o que nós aprendemos durante todo esse trimestre, O profeta Ezequiel, ele era um jovem quando ele foi levado cativo para o exílio babilônico. Ele era filho de sacerdote e ele foi chamado para ser profeta de Deus, para profetizar a nação de Judá. Ele levou uma mensagem de juízo e também uma mensagem de esperança ao povo.
profetizou por aproximadamente 22 a 25 anos de ministério profético. Sua vida por muitas vezes foi uma mensagem prática, ensinou os acontecimentos e, em parte, sua vida serviu de modelo daquilo que Deus iria fazer com a nação de Israel. A que mais me chamou a atenção foi quando Deus tirou a vida da sua esposa no mesmo dia em que o avisou a respeito. E não poderia lamentar sobre aquele acontecimento. Isso representava que Deus tiraria o desejo dos olhos da nação, o que eles mais se orgulhavam, o templo. Um profeta que viveu para Deus, cumpriu seu ministério e foi-lhe revelado os acontecimentos vindouros. Ele faz parte de uma pequena lista de homens de Deus que fora revelado a glória de Deus. Na lição 1, nós discorremos sobre a identidade de Ezequiel. Aprendemos que assim como Ezequiel fora chamado para ser um atalaia, nós também temos a mesma responsabilidade em anunciar as boas novas e avisar aos pecadores que se eles continuarem nessa vida longe de Deus, serão condenados ao lago de fogo. Na lição 2, nós discorremos sobre o fim iminente que viria sobre Israel. A idolatria precisava ser erradicada e o cativeiro, com os 70 anos, era o tempo apropriado para isso. E Deus usaria a Babilônia como, entre aspas, vara para corrigir o povo. Que também a Babilônia seria punida por ter extrapolado os limites dados por Deus. Eles pagariam também por isso. Na lição 3 falamos sobre as abominações que haviam no templo praticadas por aqueles que deveriam ser guardiões da santidade. Haviam ídolos colocados no templo, uma imagem de ciúmes, e também havia o culto de animais e de répteis. Na lição 4, tratamos sobre a retirada da glória de Deus do templo, depois deles serem desmascarados os anciãos e os sacerdotes. Como lentamente a glória de Deus foi deixando o templo até sair pela porta oriental e ser vista por último no Monte das Oliveiras. E depois disso aconteceu o cerco e a destruição de Jerusalém e do templo. Foi abordado sobre a glória de Deus do segundo templo de Zorobabel e a superioridade deste templo. É porque Jesus Cristo entraria nele ou entrou nele, mas a glória nunca mais habitou no templo. Depois que Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo e hoje ele habita dentro de nós, trazendo assim a glória de Deus novamente. Jesus anunciou o fim do templo e como aprenderemos hoje? O templo voltará na grande tribulação e no milênio. Não haverá pecado nunca mais. Na lição 5 aprendemos sobre os falsos profetas que enganavam o povo acerca da destruição da cidade, dizendo que em breve eles retornariam a Jerusalém e tudo ficaria como antes. Enganavam o povo e foram comparados aos chacais do deserto. Esqueceram-se de que a pena para quem falasse falsamente em nome de Javé era a morte. Os falsos profetas, na verdade, eles fazem um desserviço ao povo de Deus. Na lição, nós aprendemos sobre a justiça de Deus, quando o pecado já ultrapassou todos os limites, quando o cálice da ira de Deus é derramado. Aprendemos que Deus age com justiça e derrama juízo sobre os pecadores.
fora descrito o juízo que sobreviria à nação e que era chegado o fim. Aprendemos que quando o castigo de Deus é inevitável, não adiantam mais as orações, pois Deus não responderá com resposta favorável. O remédio é o juízo de Deus. Na lição 7, falamos acerca da responsabilidade individual, que os pais não pagarão pelos pecados dos seus filhos e vice-versa. Que o desejo de Deus é que todos cheguem à salvação e que ninguém se perca. O juízo de Deus ele vem somente depois de anos de apelo ao pecador ao arrependimento. E muitos, infelizmente, colocam a culpa em Deus devido aos seus infortúnios. Que se o justo cair da graça de Deus e morrer desviado, nenhum de seus feitos serão lembrados. Na lição 8, aprendemos a diferença entre o bom pastor e o mau pastor. Aquele que simplesmente quer os benefícios que a ovelha lhe traz, sem se importar de fato em cuidar do rebanho de Deus. E aprendemos que Jesus, ele é o bom pastor. Na lição 9, nós falamos sobre um embate que haverá nos 3 anos e meio de falsa paz da grande tribulação, quando os inimigos se levantarão ao norte de Israel, quererão despojar essa nação e serão destruídos por Deus nos montes, conhecida como a guerra de Gog e Magog. Também nesse tempo se levantará o anticristo. Na lição 10, aprendemos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A restauração espiritual de Israel, ela já aconteceu em maio de 1948. E a restauração espiritual, ela ocorrerá somente na segunda metade da grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar em glória e eles reconhecerão a Jesus como Messias enviado. Será o cumprimento da profecia do vale de ossos secos do capítulo 37 de Ezequiel. Na lição 11, nós tratamos sobre a visão do templo e do milênio. Na verdade, sobre o que vem depois da restauração espiritual de Israel. Aprendemos sobre a porta oriental, sobre o retorno da glória de Deus, sobre a santidade do templo para sempre. Na lição 12, discorremos sobre o cumprimento cabal da profecia do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, simbolizados pelas águas purificadoras que saem do trono de Deus e dá vida a todos que a recebem e que buscam, que desejam o Espírito Santo como desejamos a água para saciar a nossa sede. Será a restauração do Mar Morto e a vida voltará àquele lugar. As águas serão saradas e a vegetação voltará a produzir os seus frutos na estação própria. E hoje, na lição 13, aprenderemos sobre o templo e sobre Jerusalém e que o seu nome não será mais Jerusalém, mas será, abre aspas, o Senhor está ali, fecha aspas. Este livro, ele nos traz esperança, que vale a pena sermos fiéis até a volta de Cristo. De como será maravilhosa a vida quando Jesus Cristo voltar. E a promessa de Deus revelada no livro de Ezequiel se cumprir. Glória a Deus. E assim devemos clamar. Ora vem, Senhor Jesus. No capítulo 47 e 48, é tratado sobre as fronteiras de Israel e a divisão da terra, que agora, diferente de outrora, todas as 12 tribos habitarão juntas e os estrangeiros também terão uma porção da sua parte na terra em que eles escolherem viver. E a palavra de Deus diz que eles deverão ser acolhidos em qual tribo quiserem viver.
receberão então a sua porção. Igualmente, os levitas não receberão herança, pois é povo consagrado a Deus e viverão na área destinada ao templo. Em Josué, trata da primeira divisão da terra, porém aqui será diferente. Não habitarão no meio dos seus inimigos e nem se contaminarão com as nações vizinhas, porque já foram restaurados espiritualmente. Nós trataremos sobre as portas da cidade e também sobre o nome da cidade. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a cidade. Não podemos confundir a Jerusalém do milênio com a Jerusalém do mundo vindouro, que está registrada no livro de Apocalipse. No primeiro ponto, entre aspas, estas são as saídas da cidade. Eu vou resumir aqui um pouquinho, porque se nós ficarmos muito presos, né, em hebraico, em grego, na verdade, a aula fica um pouquinho cansativa. Então, nós vamos falar do que se trata, que são estas saídas da cidade. Nós podemos resumir em: essas são as fronteiras da cidade, os limites que demarcarão o tamanho da cidade, a área que ela ocupará no milênio. É como se você estivesse saindo da sua cidade, né? Quais são as saídas da sua cidade? Você entenderá melhor quais são as saídas da cidade de Jerusalém. Não é descrito aqui qual é a porção da terra que as tribos receberão, mas haverá paz entre elas, pois o Messias os governará. A igreja hoje, ela pode desfrutar dessa bênção se quiser ou se desejar, pois nós temos Jesus Cristo como a cabeça da igreja e nós o corpo. E como membros bem ajustados, podemos viver em comunhão uns com os outros. Para eles, será no futuro, mas nós, a Igreja de Cristo, já podemos desfrutar dessa união. No ponto 2, qual é o formato da cidade? O texto, ele dá algumas medidas. E a cidade é medida depois de subtrair a área designada ao templo e aos sacerdotes. Terá uma área comum para casas e pastagens, né, onde as pessoas poderão plantar. Será quadrada, com 2.250 metros de cada lado. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado de 12,5 quilômetros de cada lado. Em Apocalipse, João viu os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. Aqui, em Apocalipse, a cidade também será quadrangular. Quadrangular porque ela é um quadrilátero e possuirá 4 ângulos, né? Largura, comprimento e altura, todos com a mesma medida. Em Ezequiel, ela terá um tamanho de 2.250 metros. E em Apocalipse, quando nós lemos lá, é um total de 2.200 quilômetros. A cidade de Jerusalém, ela nunca teve a sua área territorial quadrada, mas aqui será. Ponto 3. As 12 portas. No templo construído por Salomão, as portas eram assim chamadas: Porta das Ovelhas, do Peixe, Porta Velha, do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta das Águas, Porta dos Cavalos, Porta Oriental, Porta da Guarda, de Efraim e a Porta do Gado. Hoje, a muralha que protege a cidade velha
ela é composta apenas de 8 portas. A porta de Jafa, que é a mais importante dentre as 8 portas, é a única entrada à cidade velha. Tem a porta de Sião ou de Davi, a porta do esterco, da misericórdia ou a porta dourada, porta dos leões, que é bem em frente ao Jardim das Oliveiras. Tem a porta de Herodes ou a porta das flores, a porta de Damasco, né? E a porta nova. E essa porta nova, como o nome já diz, é a que dá ao bairro cristão lá em Jerusalém. Como nós já sabemos, uma porta, o significado de porta, é a passagem que nos leva a algum lugar. E no templo é o acesso a Deus. No livro de Jeremias, 6 portas são citadas. Porta do povo, porta do sol, que provavelmente é a porta oriental, lugar onde nasce o sol. A porta de Benjamim, ou a porta norte, né, que era a entrada da cidade. Tem a porta da esquina, dos cavalos e a porta do esterco, a porta do meio e a porta entre os 2 muros. O comentarista, ele faz um paralelo com o templo de Marduk, que é o deus dos babilônicos, e que ela também haviam 12 portas, que davam acesso à torre de formato quadrado. O que ele está querendo dizer aqui é que Ezequiel não tinha isso em mente, por ele estar lá, né, na terra dos caldeus. Deus não precisa se inspirar em templos pagãos. Ele que é o arquiteto deste mundo maravilhoso e construtor. Essa cidade citada aqui, ela será literal e também é a figura da Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, as portas, elas serão de pérolas e também serão 12 no total. E em cada uma haverá um anjo e em cima delas o nome de uma das tribos. O templo, ele ficará no centro da cidade e os levitas viverão ao redor. No tópico 2, nós vamos falar sobre o nome das 12 tribos. Quero lembrar para você que eu vou deixar aqui o link do meu WhatsApp, também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir por lá em minhas redes sociais. E também uma tag aqui, como você faz para adquirir este último comentário para ajudar em sua aula. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, eles são representantes, né, ou fundadores da nação de Israel. A promessa, ela foi feita a Abraão e depois ratificada a Isaque e também a Jacó. Outras vezes, os nomes dos 12 filhos de Jacó, que representam as 12 tribos. Mas porque são os filhos de Jacó que representam a nação e o nome deles é que perpetuarão até a eternidade. Simples. Porque quem faz é Deus, quem escolhe é Deus e não adianta ninguém contender a respeito desse assunto. Tudo acontece como apraz a Deus. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó. E aqui também eu não vou entrar muito em detalhe sobre essas listas, não. Uma hora, essa lista está seguindo a ordem de nascimento dos filhos. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Enquanto a lista de Ezequiel, ela segue no sentido horário, a partir do norte da cidade, como Rubem, Judá e Levi. Aqui o nome de Levi, ele estará em uma das portas e o nome de José substituirá o nome de seus 2 filhos, Efraim e Manassés.
Talvez o critério usado da ordem dos nomes seja pelas mães deles. Não sabemos por que os escritores usavam listas diferentes ou critérios diferentes para elencar os filhos de Jacó, mas isso aqui não vem ao caso. Assim como não sabemos por que Deus escolheu Jacó e não Esaú. A escolha de José e tantas outras escolhas feitas por Deus. O critério das escolhas nós não conhecemos, mas uma coisa nós sabemos: Deus, ele nunca erra em suas escolhas. Então não fica aí preocupado porque Deus escolheu A, porque Deus escolheu B. Não, a escolha é feita por Deus. E a certeza que você precisa ter é que Deus, ele nunca erra. Aprove a Deus escolher os filhos de Jacó e fazer a divisão da terra e essa divisão levar o nome de cada um deles. De Canaã, na partilha feita por Josué, levou o nome deles. Não temos que questionar essas coisas. Isso ficou claro no éfode, com 12 pedras, 6 pedras em cada ombreira, representando estes patriarcas. Tanto no milênio, quanto na Nova Jerusalém, os nomes dos filhos de Jacó estarão gravados nas portas dos muros, dizendo a todos que entrarem às portas da cidade: a salvação vem dos judeus. A disposição das tribos será: ao norte da porção da terra serão 7 tribos: Dan, Asser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. A seguir vem a grande porção separada para o templo, entre aspas, que é chamada de região sagrada. Já na região sul ficarão mais 5 tribos: Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. As tribos estarão lá e o Senhor também estará ali. As tribos de Lia e Raquel, elas ficarão mais próximas do templo, enquanto que as tribos de Bila e de Zilpa ficarão mais distantes. Todas as tribos terão acesso ao mar Mediterrâneo e ficarão a oeste do Rio Jordão e do Mar Morto. No último tópico, nós vamos falar sobre o Senhor está ali. Isso será o mais importante. Esse será o nome da cidade e não mais Jerusalém. Qual será o propósito do novo templo? A separação do pecado. O templo nos indica que Deus faz separação entre o santo e o profano. Todas as divisões e utensílios nos lembram a santidade de Deus. A santidade de Deus é o motivo de ele lançar para longe tudo que é impuro. Foi por causa do seu nome, da sua santidade, que permeia o seu nome, que a nação foi punida e levada ao exílio por 70 anos. O templo era lugar de adoração, mas adoração sincera, com corações voltados a Deus. Eles haviam profanado o templo e adorado ídolos pagãos dentro do templo, que fora criado para adoração exclusiva a Deus. O reino milenar também é cumprimento das promessas de Deus feita à nação de Israel. Lá eles viverão em estado de santidade, terão uma lei perfeita e a presença gloriosa de Deus. O comportamento deles será diferente naquele tempo. Eles confiarão no Messias. Eles obedecerão à palavra de Deus e adorarão da forma que devem adorar.
eles serão governados pessoalmente pelo Senhor Jesus, o Messias tão aguardado por eles. A glória de Deus, ela não habita em nossos templos hoje, porém nós somos templo e morada do Espírito Santo. E Deus, ele pode ser honrado ou desonrado por aquilo que nós fazemos neste templo que nós dedicamos ao Senhor. Não podemos oferecer nossos membros como instrumentos para o pecado, mas devemos oferecer a Deus. Devemos, por intermédio do nosso corpo, honrar o nome de Deus. É isso que Ele espera de nós, assim como era isso que se esperava da nação de Israel. Que Deus fosse honrado por intermédio daquela nação, que eles honrassem o nome de Deus. E é isso que Deus espera de nós por intermédio do nosso templo. Aqui nesse templo, Jerusalém estará purificada e restaurada espiritualmente, sem deixar lembrança na memória do povo de suas idolatrias e prostituições, motivo pelo qual o nome da cidade precisará ser mudado. É tirar tudo da lembrança deles, inclusive o nome da cidade. No ponto 1, os nomes da cidade. Que nomes Jerusalém já teve? O primeiro nome foi Salém, que significa paz. Também ela fora chamada de Jebus, que esteve sob o domínio dos jebuseus. Depois ela foi conquistada por Davi, e aí ela foi chamada de cidade de Davi, né? Ela foi chamada de cidade de Davi, foi chamada de Sião e também de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa, entre aspas, cidade de paz. Na visão do milênio, nas profecias de Ezequiel, ela não aparece mais com esse nome, e sim pelas características dela ali apresentadas. Em Apocalipse, ela é chamada de Arraial dos Santos, a cidade amada, entre aspas. No ponto 2, o nome divino. A cidade, ela foi chamada por um nome composto de Deus, Yahvé Shammah, ou Samá. Quando lemos sobre os nomes de Deus, a palavra de Deus não está exatamente querendo identificá-lo como é feito com o nosso nome, e muito menos são apelativos. O nome que nós encontramos, ele revela o poder de Deus, a sua grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os seus atributos. O próprio Deus se identifica como Hashem, entre aspas, que significa o nome. Em Deuteronômio está escrito que um dia Deus escolheria um lugar e colocaria ali o seu nome, ou faria habitar ali o seu nome. No Antigo Testamento, Deus se deu a conhecer por vários nomes inerentes à sua natureza, isto é, característico do seu próprio nome, ou da forma como ele se revelasse às pessoas. São 7 nomes compostos encontrados de Jeová na Bíblia. É claro que tem uma lista enorme, mas aqui nós vamos tratar apenas de 7 nomes compostos. Jeová Jiré, que é o Senhor proverá, quando ele se manifestou a Abraão, quando ele iria sacrificar o seu filho Isaque. Então Deus se apresentou a ele como provisão para o sacrifício em lugar de Isaque. Deus também se manifestou como Jeová Rafá, ou, entre aspas, o Senhor que sara, quando ele prometeu livrar os filhos de Israel das pragas e das enfermidades lançadas no Egito.
ele também se apresentou como Jeová Shalom, o Senhor é paz. Quando ele se manifestou a Gideão, lhe trazendo paz, pois quando ele viu a Deus, ele pensou que ele iria morrer. Também Deus se apresentou como Jeová Tsidkenu. Gente, muito difícil. Entre aspas, o Senhor, justiça nossa. Jeremias trouxe uma mensagem de esperança quando o Messias iria reinar. Israel viverá em segurança. Por isso ele é chamado de o Senhor, justiça nossa. Também chamado de Jeová Shammah, entre aspas, o Senhor está ali. Quando o próprio Deus governará a cidade santa e terá esse nome. Jeová Nissi, entre aspas, o Senhor é a minha bandeira. Quando Moisés ordenou Josué que lutasse contra os amalequitas, que os atacaram em Refidim, venceram e Moisés construiu um altar e deu esse nome ao altar, né? Jeová Nissi. E também Jeová Raá, entre aspas, o Senhor é o meu pastor. Davi apresentou a Deus como um pastor de ovelhas que cuida e que protege o seu povo. Como será glorioso, não somente para Israel, mas para todo o povo de Deus, nós estarmos nesta cidade e o próprio Deus estará ali governando o seu povo. Oremos por Israel, para que haja paz naquela nação. Amemos esse povo e não esqueçamos nunca de orar por essa nação. A glorificação deles será bênção para todos nós. Se alcançamos a salvação, foi porque eles a recusaram. A queda de Israel trouxe elevação aos gentios. Imagina o que acontecerá na glorificação dessa nação. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário maravilhoso. Como eu aprendi e acredito como que você aprendeu. Quero mandar um forte abraço a todos vocês que estão aqui semanalmente na minha aula. Se você ainda não comentou, comenta, isso ajuda meu canal a crescer. Se você ainda não curtiu minhas aulas, curta as minhas aulas. Isso é muito importante, né? Para o meu canal. E se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative os sininhos da notificação. Conta até 10 segundos, né? Depois você ativa outra vez e você vai continuar recebendo as minhas aulas. Eu quero mandar um abraço aqui para aquelas pessoas que me pediram. Jane, manda um abraço aqui para nós. Eu quero mandar para a irmã Zenide, em Paulista, Pernambuco. Nossa irmã Edna Bárbara, na Igreja Batista Missionária Renovada, em Simões, na Bahia. Também para nossa irmã Lúcia Galdino, em Vitória, no Espírito Santo. Para a irmã Maria Tereza, em Nazaré da Mata, em Pernambuco. E para o meu querido amigo, em particular, né, nosso pastor Jovali, toda a sua equipe que estão aqui semanalmente. Ele também é pastor-presidente aí na região do Espírito Santo. Então, vai um forte abraço a todos vocês, né? Eu te desejo um feliz 2023. E eu quero terminar cantando somente um corinho de gratidão, né, por tudo que Deus tem feito. E aí você canta comigo também, agradecendo a Deus por tudo. Então, canta comigo, vamos terminar essa aula louvando a Deus e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu
coração que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Feliz 2023 para todos vocês.